Hoje eu vou fazer renovação de documento, né? Não sei se você já fez renovação recente. Aqui em São Paulo tem pouco tempo, eu fui. E eu fiquei pensando, me fez lembrar da primeira vez, ou das primeiras vezes que eu fiz documento, né? E aquilo me fez pensar também no que aquele moleque, sei lá, com 12, 13 anos, que fazia a primeira identidade, falaria do cara que ele se transformou hoje. O que eu perdi um pouco do que aquele moleque tinha, do que aquele garotinho tinha. E uma das coisas que me veio à mente foi, a primeira é a mudança muito clara de como é que era o mundo, né? Hoje em dia você chega lá rapidinho, bota o dedo ali no scanner, vai embora, tá tudo certo. Naquela época, cara, se passava uma tinta no dedo assim, ó, pra tirar a digital, a porra da tinta demorava um tempasso pra sair. Enfim, o mundo é muito diferente, mas eu fiquei pensando muito no que aquele moleque me diria, né? E o que eu perdi daquele moleque. Uma coisa que eu acho que ao longo do tempo eu perdi, mas agora eu tô resgatando, que aquele garoto tinha, é que ele não sabia como, mas ele sabia que tudo ia dar certo no final. Ele não sabia muito bem porquê, ele não sabia explicar para as pessoas se perguntassem para elas, para ele, né? Mas ele sabia que no final tudo ia dar certo. Tanto que ele era meio distraído, assim, né? O garotinho sempre fui um garoto meio distraído, assim, meio viajante com as minhas ideias e tal. E era atrevido também. Era um moleque muito atrevido, né? Era um garoto que pensava com a cabeça dele e não gostava muito de opinião dos outros, assim. Muito sentimental, né? Muito poético, uma criança muito poética. Repara que ao longo do tempo, na vida, eu fui perdendo muito disso, né? Fui perdendo, a palavra não é fé na vida, né? Mas eu fui perdendo a certeza de que tudo ia dar certo. Eu precisava fazer as coisas darem certo. De alguma maneira, quase como se eu diminuísse um pouco da minha fé em Deus. E aí a minha vida foi me levando para um ponto em que eu precisei me apegar a isso, né? A essa fé, para conseguir encontrar caminhos diferentes, né? E a outra coisa que me chamou, que me fez pensar, foi nessa poesia que esse garoto tinha, né? Muito poético, assim, gostava de ficar escrevendo coisas ali, pensando, viajando. Eu perdi um pouco disso. Eu acho que a minha forma mais próxima de chegar a isso é conversando aqui com vocês. Mas hoje em dia eu já não paro tanto para escrever, sabe, para pensar sobre coisas, para fazer poesia. E falta tanta poesia no mundo, né, cara? Nosso mundo hoje é tudo sobre dinheiro, tudo sobre, enfim, aquelas coisas que passam tão rápido, né? Aquelas coisas que você usa e daqui a pouco você precisa de outra coisa nova. Enquanto que a poesia às vezes toca você, né? E você não usa a poesia, né? Você, no final das contas, é usada por aquela poesia, ela te leva para um ponto muito mais elevado da sua vida. E não só isso, ela fica dentro de você quase que eternizada. Tem poesias que eu lembro até hoje e que são muito bonitas, assim. E que tocam numa parte de você que nada, nem o tempo, enfim, nada consegue levar, roubar, né? Não pode tirar de você. Mas a terceira e última coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui foi uma coisa que eu tinha perdido daquele garotinho, que era esse atrevimento. Durante um tempo na minha vida, talvez você esteja passando por isso, ou já tenha passado por isso, eu convivi com pessoas, eu convivi em ambientes que eram ambientes muito invejosos. Aquele garoto, ele tinha certeza de que ele tinha alguma coisa muito especial dentro dele. Ele não sabia explicar exatamente o que era, como eu falei, mas ele sabia que existia. E ele confiava nisso. Então ele não se comparava, então ele também não dava muito ouvido para o que as pessoas diziam. E ao longo do tempo, como eu fui perdendo um pouco dessa fé que aquele garoto tinha, eu acho que eu fui perdendo um pouco disso também, desse atrevimento, né? De falar que, enfim, não tem muito problema se você não gosta, se você não acha, etc e tal. Se você sente inveja, não tem problema. Porque tudo que você, enfim, todo esse tipo de coisa é só uma distração, é só uma ilusão. Aquele garoto sabia, e eu perdi um pouco disso, perdi um pouco dessa sabedoria. E isso é uma coisa que eu tenho resgatado ao longo dos últimos meses, né, ao longo dos últimos tempos. Porque às vezes, já falei isso antes, você está num ambiente que é um ambiente tão ruim, é tão sufocante, que é impossível, cara, você florescer, é impossível. Todas as pessoas em quem você confia, as pessoas para quem você está dando o seu melhor, elas querem o seu pior, elas são seus inimigos e você não percebeu. Você precisa de tempo na vida para perceber isso. E eu era aquele garoto, né, ainda poético, etc e tal, nessa esperança, nessa busca, mas eu deixei o ambiente me engolir. Em algum ponto, o meu atrevimento foi sendo deixado de lado. Os fracassos, as coisas que não estavam dando certo ali, foram meio que me desanimando, foram me botando para baixo, realmente. E era muita coisa ao mesmo tempo, então tudo era muito difícil, as coisas não avançavam, e ainda tinha toda aquela carga, né, emocional, psicológica e tudo mais. Isso foi muito sufocado, né, esse atrevimento daquele garoto. Aquele garoto que sabia que a coisa ia dar certo, que ele não tinha medo de si, ele não tinha medo de botar a cara e fazer. Ele não se preocupava muito com a comparação dos outros, ele não se preocupava muito com a opinião dos outros. Eu perdi um pouco disso, daquele garoto. Isso tudo eu fui lembrando porque eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer a identidade, né, meu pai estava comigo. E eu lembro claramente do meu pai falando, não, garoto, cuidado aí que na hora que você for assinar, que não vai caber no espaço.
Cara, eu nem dei muita atenção pro meu pai, porque eu sabia que ia caber. Não era questão de desrespeito, era questão de que eu sabia, ele não sabia. Quando eu terminei de assinar, que ele viu que coube, ele começou a rir sozinho. Ele falou, caramba, não é que coube? Então repara que, mesmo as pessoas que estavam mais próximas de mim, eu focava no que era eu, não no que estava no que estava em volta. Deixava muitas coisas em volta me intimidarem demais. E ao longo do tempo eu fui deixando. Porque eu comecei a perceber que, diferente daquele garoto que podia contar com o pai, com a mãe, etc e tal, eu me sentia só no mundo. Eu me sentia que o mundo era grande demais e que eu precisava de algum jeito de abandonar aquela minha tranquilidade, abandonar aquela fé que eu tinha, sabe, no mistério, aquela fé, aquela certeza de que tudo ia dar certo no final. Eu precisava abraçar aquilo que eu tinha de perto, aqui mais perto de mim. E quanto mais você abre mão disso, quanto mais você abre mão de acreditar na sua realidade, começa a acreditar nessa realidade mais imediata, essas coisas que a gente vê que passam muito rápido, né? Mais fácil fica para as pessoas colocarem ideias na sua cabeça que não são suas. Mais fácil fica, por exemplo, para pessoas que querem o seu mal, conseguirem o seu mal. Mais fácil fica para você começar a se considerar uma pessoa menor, porque você está se comparando com as outras pessoas por causa do padrão delas, pela forma como elas veem o mundo, né? Outro dia eu estava conversando isso com um amigo, e eu conversei com ele explicando que eu vou ter muita tristeza no dia em que os meus relógios, por exemplo, forem donos de mim. Porque hoje tem pessoas que compram relógios, joias, por exemplo, para mostrar que elas têm valor. E eu falei para ele que, na verdade, eu acredito que eu teria muito mais orgulho, eu sou uma pessoa muito mais feliz porque eu acredito que sou eu que dou valor às minhas coisas. E um dia, se eu tiver que dar alguma coisa para alguém, por exemplo, imagina, se um dia eu te der o meu relógio, a gente estava conversando sobre isso, se um dia eu te der o meu relógio vai ser inestimável porque era meu relógio, e não porque ele é um relógio muito caro. Tem gente que, na verdade, o relógio é dono deles. O meu relógio é o relógio de um homem. Eu não sou um homem de um relógio, ou seja, que pertence a um relógio. E isso é uma coisa que eu não perdi. Então eu fiquei muito contente com isso e queria compartilhar com você. Algumas coisas ao longo do tempo, né? A criança que você foi, de repente vai olhar para o adulto que você se tornou, vai falar assim, pô, cara, mas como é que pode? Como é que você deixou isso acontecer? Mas tem algumas coisas que essa criança vai olhar e vai falar assim, cara, ó, bacana. Não sabia que eu ia conseguir fazer isso. Que legal que eu consegui, que legal que a gente conseguiu. E hoje olhando para trás, né, para aquele garotinho de, sei lá, 13 anos, atrevido lá, né, com as poesias dele, com as coisas dele na cabeça, eu percebo que eu acho que ele sentiria muito orgulho, mas especialmente eu acho que ele sentiria muito surpresa. Eu acho que ele diria assim, cara, mas então foi isso, cara? A gente pensava uma coisa completamente diferente, foi nisso? E seria uma coisa boa. Porque hoje eu consigo ver coisas que aquele garotinho nem imaginava que existiam. Mas, de alguma maneira, pensar nisso me restaurou também aquela certeza de que aquele garoto estava certo. De algum jeito as coisas vão dar muito certo. De algum jeito as coisas vão funcionar e Deus está sempre aqui comigo. E que eu não posso perder esse meu atrevimento. Eu acho que uma forma de ser atrevido, como aquele garoto era, é fazer esses vídeos aqui também. Mas especialmente, né, que eu não posso deixar a poesia morrer. E a minha maneira de fazer poesia é fazer esses vídeos aqui para você. Eu espero que de alguma forma eles toquem no seu coração. Quem sabe você também para aí para pensar como é que era você quando você era criança. O que será que a sua criança diria para você, o garotinho, né, a garotinha diria para você hoje? Uma coisa que eu tenho certeza é que agora eu vejo o mundo de uma forma tão diferente, depois de tanta coisa muito difícil que aconteceram ao longo dos últimos tempos, que eu consigo ver com a certeza que aquele garotinho tinha de que os dias que vêm daqui para frente são dias bons, são dias mais ensolarados, né? São dias de mais alegria, dias de mais positividade. E durante muito tempo eu não conseguia sentir isso internamente, sinceramente. Era uma coisa que eu queria que acontecesse, eu fazia muito esforço para sentir aquilo, mas agora é muito natural, eu sinto isso. E eu desejo muito que você sinta isso também. Porque de alguma maneira, a coisa mais bonita nas crianças, ou mesmo aquelas crianças que vivem em situações muito difíceis, é que pode acontecer uma coisa muito ruim, mas daqui a pouco ela vai abstrair aquela coisa e vai continuar, né, daqui a pouquinho com o mesmo otimismo de sempre. Que a gente consiga resgatar um pouquinho dessas crianças dentro da gente, né? A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.